Boa noite. Que estejamos em paz, agradecidos a Deus pela vida, vivendo com equilíbrio, retidão e colocando em nós mesmos o melhor que nós pudermos, porque nós viemos para a vida para estarmos, vivermos bem e progredirmos. Então cabe a cada um de nós fazermos com que isto valha e que seja desse jeito mesmo. Quando Allan Kardec escreveu o Livro dos Espíritos, ele fez questão de pontuar que ele já era magnetizador há 35 anos. Só isto já bastaria para que nós, os que somos espíritas, olhássemos para o magnetismo com um olhar de bastante respeito, porque Allan Kardec, ao largo de ser o codificador da doutrina espírita, ele sempre se postou e se portou como um homem de muita dignidade e que por isto mesmo, ele nunca tratou nenhum dos assuntos que lhe tocava a alma de uma forma que não fosse bastante séria e grave. Mas algumas pessoas poderiam depois perguntar: mas será que ele continuou como espírita, também como magnetizador? Será que o magnetismo entrou na força da doutrina espírita, com a força que naturalmente deveria acontecer? Se nós já não conhecêssemos a história, poderíamos até iniciar com uma dúvida: teria Allan Kardec colocado na doutrina espírita aquilo que ele acreditava? Ou será que ele foi tão honesto ao ponto de deixar que as explicações naturais viessem a referendar ou a negar aquilo que ele acreditava? Eu quero acreditar que nós espíritas e muitas pessoas não espíritas já tivemos a oportunidade de ter em mãos o Livro dos Espíritos e em cima dele lermos com a atenção e o respeito devidos as 1018 perguntas e várias outras subperguntas que ali estão. E é provável que de primeira a gente tenha deixado passar despercebido algumas situações, mas depois, com as reflexões e o amadurecimento, seja das ideias, das filosofias, ou até mesmo das discussões que às vezes nós participamos, quando alguns companheiros trocam ideias ou até mesmo desacordos uns com os outros, somos levados a concluir que o Livro dos Espíritos, na sua grande maioria, na sua extensão e na grande maioria das discussões daí advindas, continua sendo um livro muito pouco conhecido ou muito pouco respeitado. Isto é estranho, porque já são 160 anos que ele está nas nossas mãos e parece que ele ainda é um desconhecido. Eu estou particularmente há 50 anos trabalhando com magnetismo nesta encarnação. Não são 50 meses, não é um período de tempo tão curto, porque eu nunca estive distante do magnetismo. Entretanto, eu sempre me vi surpreso do porquê o movimento espírita ficar distante do aprofundamento que pedia o magnetismo em nossas vidas. Porque, afinal de contas, não era um espírito que vinha através de um médium, não era um escritor que estava se prevalecendo do seu reconhecimento público, nem muito menos de alguém que, tendo uma ideia mirabolante, tinha colocado ou tivesse exposto na doutrina espírita um assunto que aparentemente poderia não ter nada a ver. Mas quando a gente começa pela primeira pergunta do Livro dos Espíritos, talvez a partir dali a gente já entenda, ou pelo menos perceba,
por que tem sido tão difícil ser entendido o Espiritismo? Porque a primeira pergunta é o que é Deus, e a resposta é sucinta e objetiva. É a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Bem se percebe, qualquer aluno que tenha estudado com o mínimo de cuidado a língua portuguesa, que esta oração ela é subdividida em duas partes. A primeira parte é Deus é a inteligência suprema, e a segunda parte, o Criador de todas as coisas. Mas quando a gente pergunta a qualquer espírita o que é Deus, ou a pessoa responde isso de uma forma maquinal, ou então nós aceitamos aquilo que normalmente nós ouvimos desde a infância. Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bondade, ou então Deus é o Criador de todas as coisas. Estranhamente, nós raramente nos lembramos de que a primeira definição de Deus é de que Ele é a inteligência suprema. E isso gera um impacto, porque se nós tivéssemos de reler novamente o Livro dos Espíritos, e fôssemos ler cada uma das perguntas, lendo frase por frase e tentando interpretar a frase, não teríamos como fugir dessa realidade. Deus é a inteligência suprema. Ora, se Ele é a inteligência suprema, por que é que eu, como espírita, nunca menciono isso? Eu menciono que Ele é amor, que Ele é bondade e que Ele é todos aqueles adjetivos que a gente está acostumado a ouvir. Porque a inteligência nos amedronta. Esta é a razão. A gente tem tanto medo da inteligência que quando a gente ouve falar junto aos espíritas mais antigos, de que tem alguém estudando alguma coisa, diz, olha, esse pessoal da ciência é melhor deixar de lado. E por que é melhor deixar de lado? Porque esse pessoal é instigante, mexe com a gente, tira a gente do comodismo. Mas aí entra uma pergunta no paralelismo disso tudo. E quem foi que pensou que o Espiritismo vinha para acomodar as coisas? Se o Espiritismo, e isto é tão repetido, é o Consolador redivivo, vamos nos lembrar o que foi que Jesus disse: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. Eu não vim para unir, eu vim para separar. Quando a gente escuta isso de Jesus, a gente fica meio receoso. E naturalmente a gente pensa, o que Jesus quis dizer com isso? Porque não pode Jesus ter dito isso literalmente. Ele tem que ter dito num sentido muito mais forte. E que talvez a gente não tenha percebido. O Espiritismo viria diferente disso? Será que o Espiritismo viria para dizer: vocês são todos bonzinhos, nós somos todos santinhos, e só por sermos espíritas vamos todos para o reino dos céus? Óbvio que não. O Espiritismo viria com uma proposta tão forte, que começava gerando um problema grave. Enquanto a gente aprende que a gente tem que amar para evoluir, Deus, sendo inteligência suprema, Ele diz que a gente tem que se desenvolver para progredir. Ah, mas isso é óbvio? Não é óbvio. Porque se fosse óbvio, nós espíritas usaríamos sempre o verbo progredir, progresso, que é o que Allan Kardec e os espíritos usaram do começo ao fim da codificação. E nós, os espíritas atuais, preferimos usar evoluir, evolução. Só que evoluir, evolução, é um verbo que se atribui a um processo natural que foi muito bem estudado pela ciência que lhe é competente. E Allan Kardec não queria que um se confundisse com o outro. Por isso que ele dizia, nós devemos progredir, nós devemos desenvolver as nossas possibilidades. Que legal! Na questão 33 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta algo que diz respeito a todos nós. Será que tudo vem de uma mesma matéria elementar? Olha que pergunta básica. Tudo, em termos de vida e de matéria, vem de uma matéria elementar? E os Espíritos dão uma resposta simples. Sim.
E não é por outro motivo que tudo está em tudo. Quando a gente ouve isso, tudo está em tudo, diz que nós nascemos ou presos a uma doutrina espírita, já nascemos numa casa espírita, ou estudamos em alguma outra igreja cristã que não é dada a estudos, a gente não percebe que a resposta dos espíritos é uma resposta que ela tende ao holismo. Tudo está em tudo. Mas o que isso tem a ver com magnetismo e saúde? Allan Kardec decide, neste momento do Livro dos Espíritos, fazer um comentário acerca do que significa tudo está em tudo. E sabem por onde o senhor Allan Kardec começa? Todos os magnetizadores sabiam que por ato da vontade se pode magnetizar a água. Uau! Mas Allan Kardec está perguntando da origem do ser, da origem da vida, da origem da matéria, e ele vem dar por referência a água magnetizada, que a propósito, no nosso meio ela foi desconfigurada. Se a gente vai nas casas espíritas, eu vou dizer aqui, pelo menos em 95% delas, a gente ouve falar de água fluidificada, que é um termo que o senhor Allan Kardec nunca usou. E aí, às vezes, a gente, quando entra recentemente na doutrina espírita, é que ouve tanto falar de água fluidificada, e como a gente sabe que tudo teria que ter vindo do senhor Allan Kardec, como por conta da informática, hoje a gente tem as obras de Allan Kardec todas em PDF, e quem mexe com computador sabe que é só colocar ali água fluidificada e mandar procurar, vai ter uma surpresa. Porque não existe a expressão água fluidificada em nenhum ponto da obra de Allan Kardec. Nunca houve isso. Mas alguém trocou essa nomenclatura. Por que trocou? Porque não se queria falar em magnetismo. Porque o nome da água é água magnetizada. Mas por que trocaram o nome? Só porque não se queria falar de magnetismo? Não. Porque nesta resposta da questão 33, os espíritos já deixam ensejado que quem magnetiza a água é o homem e não os espíritos. E na casa espírita a gente diz que quem magnetiza são os espíritos e não os homens. Então alguém está errado. Ou os espíritos erraram e Allan Kardec entrou na onda e errou, ou erramos nós que depois aceitamos o outro argumento. E aí, como é que a gente pode dirimir essa dúvida? É simples. Como eu viajo muito, faço muitos seminários em muitos lugares, tem casas espíritas que, para você trazer água para fluidificar, você tem lá um local que você deixa as águas e depois vai e pega a água e leva. E muitos desses lugares as águas ficam visíveis e ninguém se aproxima das águas. Aí a gente diz, a água está fluidificada, sem querer fazer nada jocoso, mas é verdade, a água, por ser líquida, ela é fluida. Dentro desse aspecto, a água já estava fluidificada. Agora, energizada ou magnetizada, nós precisaríamos ter alguém que fosse magnetizar. Isso não acontece. Muito bem. Tem casas espíritas, e são muitas, que não tem ninguém para magnetizar as águas. Tem casas espíritas, e que são poucas, que têm magnetizadores para magnetizar as águas. E aí a gente observa uma coisa estranha. Nas casas onde não tem magnetizadores, as águas para serem fluidificadas são sempre poucas. Mas aquelas outras que têm magnetizadores magnetizando, nessas sempre tem um volume de água muito grande para ser magnetizada. Por que será? É porque numa a gente vê alguém fazendo e na outra não. Não é esse o detalhe. O detalhe é que uma água magnetizada, ela tem efeito em quem a absorve, em quem a bebe. Diferente de uma água que não está magnetizada. Só que nós não somos despertos a ter a inteligência como um elemento-chave na nossa vida.
nós somos convidados a sermos pessoas mornas que não questionamos quase nada. E na hora que a gente não questiona, qualquer coisa é qualquer coisa. Tudo passa. Ah, mas eu levei a minha água, se ela foi magnetizada, deve ter sido. Mas deve ter sido por quem? Ah, eu não sei. Pelo menos os espíritos devem ter ido lá magnetizar. Mas por que os espíritos então disseram que éramos nós que deveríamos magnetizar as águas, já que são eles que vêm? Que brincadeira de gato e rato é esta? Ou será que não seria hora da gente pelo menos tentar? Não somos Deus, mas que tal a gente pensar em um dia ser Deus? O caminho para ser Deus é a inteligência. Uau, isso choca a gente. Por que choca? Porque a gente está o tempo inteiro, ao longo das vidas, ouvindo de que a gente tem que amar. E a gente não pega nenhuma reflexão de um filósofo antigo, Aristóteles, quando ele diz que o amor é o sentimento dos imperfeitos, porque é através dele que a gente busca a perfeição. Mas quem é filósofo hoje em dia? Quem é que faz filosofia dentro de doutrina espírita? Quem é que pode imitar o senhor Allan Kardec e fazer perguntas, mesmo nos grupos de estudo? Ah, não, mas no meu grupo eu faço. Ah, legal, mas se pergunta muito, não, eu tenho que me conter. Porque quando eu vou fazer a terceira, já dizem que eu estou tomando o tempo de todo mundo. Lógico, ninguém quer responder. Por quê? Porque para responder eu tenho que raciocinar. E para raciocinar eu tenho que ter estudado. Ou então, eu vou dizer qualquer coisa louca, e qualquer coisa louca não é o que eu quero saber. A doutrina espírita, ela fica nesse marasmo, não é porque ela não seja boa, ela é ótima, é excelente. Nós é que somos extremamente tímidos, acanhados e reclusos do conhecimento da sua base. Não estou falando do conhecimento profundo do espiritismo. Eu estou falando do conhecimento básico, do tipo, Deus é a inteligência suprema. O que é que você entende por isso? Se por acaso essa palestra aqui, depois que ela terminar, não ficar nada, leve para casa essa pulga atrás da orelha. O que quer dizer que Deus é a inteligência suprema? Por que é que não disseram que Ele era o amor supremo? Por que não disseram que Ele é a bondade absoluta? Por que não disseram qualquer outra coisa de Deus? Colocaram justo a inteligência nele, mas querem que eu seja Deus sem ser inteligente. Eu vou ser Deus como? Não pensando? Ah, mas e o amor? O amor há de ser inteligente. E se quiser uma frase mais bonita, o amor haverá de ser sábio para que seja amor. Porque um amor ignorante não é amor, é paixão. E paixão pode levar você para qualquer lugar, inclusive para péssimos. A doutrina espírita, começando com este questionamento, e nós os espíritas começando sem refletir sobre isto, ficamos perdidos no meio do oceano. Anda-se um pouco mais dentro da obra de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos mesmo, e a gente vai se encontrar com a informação de que se uma pessoa não for assistida a tempo, cujos laços estão se rompendo, e a morte será definitivamente certa se ninguém interferir. Olha que pergunta capciosa que o senhor Allan Kardec faz. Como é que a gente vai lidar com isso? E os espíritos, em vez de dizer, existem casos excepcionais, não foi assim que eles responderam. Eles responderam de uma forma, mas isto tu vês todos os dias. Espera aí. Então tem gente que está à beira da morte, e que se ninguém fizer nada, ela definitivamente morre. Então quer dizer que tem um jeito de inverter isso? E os espíritos disseram sim. Lógico que Allan Kardec ficou curioso. Como? Acredito que qualquer um de nós já nos lembramos a essas alturas do que é que tem na resposta.
E a resposta diz: o que falta a essas pessoas, muitas vezes, é o fluido vital, que é o que dá a sustentação da vida orgânica. Uau! E onde é que eu vou buscar o fluido vital? Bidu. Num outro ser humano. Quer dizer que não é no mundo espiritual? Não, não é no mundo espiritual. É no mundo físico. É através de alguém que tem fluido vital para doação. É através de um magnetizador. Mas Allan Kardec faz cada pergunta curiosa. Allan Kardec pergunta aos espíritos. Duas pessoas que se encontram ao acaso, mas que se atraem ou se antipatizam. De onde vem isto? Esta pergunta está em O Livro dos Espíritos. E os espíritos disseram: talvez vocês nunca tenham percebido a resposta. O piloto desta ciência, ou seja, a ciência do interrelacionamento humano, o piloto desta ciência é o magnetismo, que um dia compreendereis melhor. Façamos uma pausa. Allan Kardec estava com 35 anos de que era magnetizador. Será que os espíritos estavam respondendo para ele, que seria ele que mais tarde iria compreender melhor aquela outra lei do magnetismo que ele talvez não tivesse percebido? Ou será que os espíritos estavam dizendo para nós que precisaríamos estar mais atentos às leis do magnetismo, que eles são os que regem as nossas malquerências e atrações felizes? Mas ao mesmo tempo a gente já diz: não, mas existem as reencarnações, existem os débitos de outras vidas, e raramente a gente escuta alguém dizer: existem os créditos de outras vidas. Por quê? Porque reencarnação virou vara de bater em doido, só serve para o que não presta. Uma pessoa nasceu cega, aleijada, sem pai, foi jogada no meio do mundo, vive morrendo de fome. O que foi que essa pessoa foi na outra vida? Já deu para a gente imaginar o que é uma pessoa dessa na vida anterior. Só pode ter sido tudo que não presta. Assassino, violento, agressivo, tudo. Por isso que nasceu desse jeito. E aí a gente fica feliz porque entendeu a lei da reencarnação. Mas usando o mesmo critério, como é que a gente explica nascer uma mulher num país onde não precisa descolorir o cabelo, porque já nasce loiro e liso, ela de cutis clara, olho azul, bonita, alta, elegante, num país que, por conta da sua posição geográfica, tem que aprender naturalmente pelo menos 4 idiomas. Se quiser estudar, o governo paga desde a infância até a formação e pós-formação, tudo por conta do governo. E se você adoecer, você nem precisa ter plano de saúde, porque o governo não só lhe paga os hospitais, os médicos, como todos os medicamentos. Essa mulher loura, linda, estonteante, nasceu na Suíça. O que é que ela foi na vida anterior? Me digam. A gente não sabe. A gente não sabe porque a gente só sabe quando é uma desgraça. Não tem como a gente entender que alguém veio tão privilegiada desse jeito. A gente vai dizer: bom, então, para usar o mesmo código, essa pessoa foi o que na outra vida? Foi uma desgraçada? Não, não pode, porque um desgraçado não pode ganhar um presente desse. Então é porque ela era santa não porque lá onde mais se suicida no mundo. Então há uma descompensação num fator moral, emocional altíssimo. Então a gente vê que os nossos valores de análise, eles são comprometidos.
Porque a gente quer que eu me antipatizar com alguém ou gostar de alguém é porque na outra vida a gente já se encontrou. E os espíritos, dizem a Kardec, não. Muitas vezes nunca se viram como homens, ou seja, como seres humanos. E de repente a gente se encontra e aí vem quem comanda isto é uma ciência chamada magnetismo, que um dia compreendereis melhor. Vamos puxar agora para a gente. Um dia compreenderemos melhor. Que dia será este? Bem se vê que esse dia não chegou. E por que não chegou? Porque não temos estudado o magnetismo, simplesmente isso. A gente não estuda. A gente quer culpar a reencarnação. Nossa, meu olho bateu em você. Eu acho que isso foi das outras encarnações. Tá bom, e quer dizer que então que eu já tive encarnação com quanta gente e muitas vezes com relações muito perto, né? Porque tem pessoas que se aproximam da gente, eu estou dizendo a gente no genérico mesmo, e que faz, olha, eu estou vendo você pela primeira vez, mas é algo assim. Nossa, é de outra vida. Sim, mas por que tem que ser de outra vida? Por que não pode ser de agora? Por que não pode ser de agora? E por que tem que ser de outras vidas eu não gostar de você? Você chegou perto de mim e me deixou desestruturado. Sei lá, essa pessoa... E aí a gente tem uns adjetivos lindos. Essa pessoa é carregada. Mas carregada do quê? A gente quase que chegou lá na lei. Está carregada de quê? De fluidos, de energias contrárias. E isso está certo. Só que em vez da gente dizer isso por expressão de entender a lei, a gente diz como uma expressão de repulsão do outro. Porque se alguém está carregado com uma energia a tal ponto de não ser simpática a mim, é sinal de que existe essa energia. E de onde veio essa energia? Porque o engraçado é que essa energia, para mim, é ruim. Mas para outra pessoa, a pessoa diz, pois eu adoro. Eu sei que tem gente com gosto excêntrico. Conta-se que uma moça muito feinha, coitada, bem se vê, não era cearense. Ela tinha algumas dificuldades genéticas. Ela tinha um braço curto, do direito, uma perna curta, à esquerda. Então ela andando era um negócio. Ela era vesga, mas vesga muito acentuada. Quando ela olhava, a gente nunca sabia para onde. Ela tinha os dentes assim, todos revirtados. Os dentes não se encontravam, era assim um inimigo do outro. A orelha da coitada parecia um abano, mas ela era assim bem desprivilegiada. E de repente encontra um rapaz, e o rapaz se apaixona por ela. E o rapaz era procurado por todas as moças, que o rapaz era um galã. Mas ele se apaixona pela moça. E um amigo então lhe pergunta, o que foi que você viu nessa criatura, pelo amor de Deus? Ele disse, eu não vou dizer para você não ficar com inveja. Não, mas aqui, confidencialmente, diz para mim, o que é que esta mulher tem que você se apaixonou por ela? E ele disse, você já viu o jeito que ela cospe? As razões das atrações, elas passam de quaisquer limites. Quantas vezes a gente se atrai por alguém por coisas que aparentemente destoariam? São os valores da alma, óbvio. Mas como é que os valores da alma se projetam quando nós estamos vivos, encarnados? Através dos campos magnéticos, dos campos fluídicos, dos campos energéticos, dê o nome que queira. O meu campo magnético emite uma frequência que é peculiar à minha vida, assim como cada um de nós temos esses campos. Existem campos que não se combinam. Quando isto acontece, gera aquilo que se chama de antipatia magnética. A gente não se suporta. O difícil é quando você encontra alguém com quem você tem antipatia magnética, portanto, não é uma antipatia racional nem emocional, é uma antipatia devido a estruturas energéticas.
Como nós não somos chamados a atenção para refletir sobre isso, a gente fica sem entender, porque muitos casais dizem assim: eu amo muito, amo com toda a minha vida, não consigo viver sem a pessoa, mas não consigo ficar perto dela. E aí? Como é que você ama? Você não sabe viver sem, mas você não sabe estar perto, porque quando está perto tem alguma coisa ruim. E quando isto chega a um ponto de interferir no seu comportamento orgânico fisiológico, como por exemplo, um casal que eu conheci, casal jovem, que se amava, mas que de vez em quando eles tinham que se afastar porque não se suportavam ficar perto fisicamente. Tinha dias que um tinha que dormir no outro quarto, porque até estar próximo na cama era desagradável, sem que houvesse nenhum motivo de ordem nenhuma que justificasse aquilo. E o que era mais grave fisiologicamente, os dois queriam porque queriam ter filhos, e ela simplesmente não engravidava, sem fazer nenhum método anticonceptivo, sem eles se prevenirem de nada, tentavam de tudo, fizeram todos os exames, absolutamente todos. Não havia nada que não indicasse que aquilo ali eram dois campos muito férteis e que, portanto, era para ter filhos um em cima do outro, e não conseguiam gerar um filho. Quando um tocava no outro sem que o outro visse, se um vinha por trás e tocava no ombro, era como se desse uma descarga elétrica. Ai, você quer me matar? Quando outra pessoa tocava, oi, tudo bom? Não acontecia nada. Que coisa esquisita é essa? Então, afinal de contas, eu te amo ou eu te odeio? Não, eu te amo, mas é difícil a gente ficar perto. Por quê? Porque existe um antagonismo entre os campos magnéticos. Se a gente colocar um ponto final aí, geramos uma nova desgraça. Por quê? Porque Deus, Ele sendo inteligência suprema, Ele não pode dar para a gente o conhecimento de uma ineficiência e não apresentar a solução. Porque nós estamos encarnados para quê? Para encontrar saída para os nossos problemas. Porque se fosse para não encontrar saída, para que a gente ia reencarnar? Nós estamos reencarnados para progredir, para avançar, para superar as dificuldades. Como é que eu vou superar a dificuldade com alguém com quem eu já tive problema, se quando eu estou junto dela eu não consigo resolver nenhum problema? E como nós temos o apagamento da vida anterior, como é que depois a justiça divina vai me cobrar por eu não ter me entendido bem com a outra pessoa, quando eu nem sabia por que eu tinha que me dar bem com ela, se sempre que eu me aproximava com boa intenção dava errado? Das duas, uma: ou Deus é a inteligência suprema e me daria um meio de descobrir isso, ou então Deus não seria tão inteligente desse jeito, e Ele queria mesmo era punir a gente. Ele estava com raiva, como era no Antigo Testamento, e Deus se tomou de raiva e mandou dizimar aquela população inteira. Aquilo era uma raiva danada. Mas Deus não é isso, Deus é a inteligência suprema, então Ele manda a gente, e não entendemos os mecanismos explicados por Jesus. Jesus vem e coloca tudo para a gente, mas a gente não entendeu, a gente não percebeu, a gente não entendeu quando Jesus curou tocando, quando Jesus curou cuspindo, quando Jesus curou à distância, quando Jesus curou sendo tocado. A gente não entendeu nada, a gente achou tudo interessante ou mentiroso. Ah, isso não pode ter acontecido. Ah, aconteceu, mas é porque Jesus era Jesus. Fim. Isso não quer dizer coisa nenhuma. Jesus era Jesus. Sim, e daí? Então Ele veio fazer isso para mostrar que Ele era o tal e que a gente não pode fazer, mas Ele falou: você pode fazer muito mais até do que eu faço. Opa, então está faltando alguma história. Então neste jogo tem alguma carta que está correndo por fora. Qualquer pessoa que queira ser Deus no sentido de buscar inteligência, iria naturalmente indagar: e aí? Como é que eu resolvo o meu problema com o meu cônjuge? Como é que eu resolvo o problema com o meu chefe? Como é que eu resolvo o problema com o meu professor, com o meu colega, com o meu subordinado, com quem quer que seja? Os espíritos responderam literalmente desse jeito. O piloto desta ciência é o magnetismo, que um dia compreendereis melhor.
Ora, não quisemos compreender. Há 160 anos isso está guardado. Está guardado aonde? No nosso desinteresse. Porque está escrito num livro aberto, num livro público. O livro dos Espíritos é público. Se você não quiser gastar 1 centavo com o livro dos Espíritos, baixe na internet que você tem ele em 20 versões diferentes, e ainda tem até em outros idiomas. Sim, mas e como é que eu faço para entender o magnetismo melhor? Primeira coisa, olha o que é que ele está falando de magnetismo. E quando a gente chega na questão 555 do livro dos Espíritos, que Allan Kardec coloca, o Espiritismo e o magnetismo são uma única e só ciência. Opa! Quer dizer que Allan Kardec reafirma que o Espiritismo é ciência. E que o magnetismo, enquanto ciência, é semelhante ao Espiritismo. Ora, então eu posso, a partir daqui, já ter um raciocínio. Eu posso estudar Espiritismo no modelo em que ele está para mim colocado, ou posso estudar também o magnetismo neste mesmo modelo. Muito bem, vamos partir daí. O modelo espírita é, vamos fazer o conhecimento da base. Qual é a base? A base é a obra de Allan Kardec. O que para a gente já foi cortada para menos da metade. Por que eu digo isso? Porque a coisa mais comum é a gente ver no meio espírita que só tem 5 livros de Allan Kardec. E não é porque os outros estão escondidos, não é porque dizem isso porque não querem que a gente vá ler os outros. Tem 12 volumes de revista espírita, 12. Se a gente só tinha 5, só na revista espírita a gente tem mais do dobro. Aí ainda tem viagem espírita, principiante espírita, o que é o espiritismo. Uau! Então por que só tinham 5? Eu não sei. Mas o fato é que estão escondendo informações da gente. Então a primeira coisa, estuda a base. E o que é a base? Os 5 que dizem e mais os outros que não dizem. Todos de Allan Kardec. Ou será que Allan Kardec só era Allan Kardec quando ele recebia aqueles livros e ele deixava de ser Allan Kardec quando ele falava das suas experiências cotidianas? Se é o mesmo, se ele trabalhava o tempo todo em cima do mesmo princípio e com o mesmo objetivo, então tudo o que ele escreveu estava dentro do contexto. Muito bem, o que é que eu faço então com o magnetismo? A mesma coisa. Como assim? Comece pela base. E qual é a base magnética? A base magnética é Mesmer, Barão de Poitou, Marquês de Puységur, La Fontaine, Deleuze. Sim, mas esses livros, aí é uma pena realmente. Em termos genéricos, faz 10 anos apenas, 10, que o público de língua portuguesa começou a conhecer os autores clássicos do magnetismo, a maioria deles antes de Allan Kardec. E ainda por cima, o Barão de Poitou, ele ainda teve a revista de magnetismo. E a revista de magnetismo, ela durou durante quase 15 anos, ou seja, ela é mais longa ainda do que a revista espírita. E aí onde é que a gente lê revista de magnetismo? Em lugar nenhum. Por quê? Porque ninguém traduz, ninguém quer saber disso. Muito bem, ninguém quer saber. Então não tem como entender por que essas relações dão problema. A gente não quer estudar, não quer ler, não quer conhecer. Ah, mas eu quero. Então vamos começar. Vamos começar buscando as obras básicas. Vamos começar a ver o que foi que Mesmer disse, que ele foi o primeiro, ele é que é o pai de tudo, em termos de magnetismo. Ah, mas não dá para ler o livro dele junto, tudo dá umas 400 páginas, é muita coisa. Eu garanto que em um ano você lê mais do que isso em WhatsApp. Você lê muito mais. Porque para o WhatsApp a gente tem tempo, a gente está morrendo de sono, o olho está pregando e a gente faz assim, mas tem mais uma. E olha, já uma obra espírita a gente diz, é muita página, aí fecha. Essa é a diferença. Graças a Deus, no tempo de Allan Kardec não tinha internet nem WhatsApp, porque senão ele ia ser chamado de doido. Porque escrever aquilo tudo naquela época, numa época que não era como hoje, porque hoje é muito fácil, você vai num computador, digita um texto,
Quando você termina de digitar, tem lá imprimir. Você aperta o botão, se o computador já estiver programado para a sua impressora, você só tem esse trabalho, apertar um botão. E sai tudo impresso. E não importa se é uma página, meia página, ou 870 páginas, sai tudo ali do mesmo jeito. No tempo dele, não. Cada palavra era composta letra por letra, e cada separação de uma letra para outra, de uma palavra para outra, tinha mais uma pecinha que você colocava para dizer que tinha um espaço. E aquilo passava numa máquina, que aí passava o rodo numa tinta, quando virava, pegava o papel, era como um carimbo. Por isso, quando a gente vê livro antigo, a gente de vez em quando pega umas letras que não dá para entender o que é, porque a tinta falhou. Hoje a gente nem sabe mais como é que isso era. Hoje em dia, se a gente chega na casa e vê uma máquina de escrever, um jovem vê uma máquina de escrever, ele vai dizer, e o que é isso? Ele vai ficar sem entender. E se você colocar o papel e começar a datilografar, ele vai dizer, que barato. Você está digitando e a impressora já vai saindo, que não era impressora coisa nenhuma. A gente já não conhece mais nada. Mas hoje tem esses autores todos aí. E esses autores, todos, esses 5 que eu citei, todos eles, o senhor Allan Kardec menciona. Mas mencionar é pouco. O interessante é que ele menciona e não faz nenhuma nota contrária a nenhum deles. E para complicar mais ainda a nossa vida, o espírito Mesmer participa das obras da codificação. Allan Kardec agora não tinha mais nem o que fazer com o espírito. O tal Mesmer era um espírito que vinha falar agora de magnetismo com a visão do mundo espiritual. E está onde? Está nos livros dos médiuns e está na revista espírita. E está lá assinado Mesmer. E por que é que a gente não lê isso? Por que que a gente não estuda isso? Por que que não levamos isso adiante? Porque a gente não quer saber. Porque se quisesse, a gente ia atrás. Como é que eu resolvo meu problema com a minha esposa? Se eu descubro que é um problema meramente energético, eu tenho que trabalhar apenas um campo energético. Nem ela vai precisar mudar de personalidade, nem de opinião, nem o jeito dela, nem eu, muito menos. Ah, então e como é que se faz essa mágica? Não é mágica. Se nós entendemos que campos estão atuando de formas discrepantes, é porque os padrões energéticos são diferentes. Um vai ter que atenuar o padrão do outro, e o outro o padrão deste. Sim, e como é que se faz isso? Linha genérica, bem curtinha, um aplicando dispersivos no outro. Mas o que é isso? Parece um monstro. Parece que a gente está falando de uma coisa abissal, que nunca existiu. E é uma prática comum, corriqueira, que a gente vê todos os dias a gente se fazer isso conosco mesmo, sem nem ao menos nos darmos conta. Então, quem é que é o culpado de nós, às vezes, termos tantos problemas? Digo honestamente, algumas pessoas que, ouvindo essas considerações sobre antipatia magnética, quando começaram a experimentar, desenvolver a reaproximação energética, sem nada de mirabolância, de pensar em luas, em estrelas, em circuitos disso ou daquilo, simplesmente um atuando dispersivamente em função do outro e vice-versa. De repente diz assim, meu Deus, que coisa tão simples era essa e que me danificou a vida por tanto tempo, e quantas pessoas se afastaram dos seus entes amados porque não conseguiam se suportar fisicamente. Nenhuma outra doutrina, nenhuma outra religião, nenhuma outra filosofia tratou deste assunto com essa clareza. O Espiritismo tratou. E nós fizemos o quê? Na questão 482, 483,
Allan Kardec pergunta aos espíritos sobre o fato de pessoas que entravam em convulsões e que se machucavam e não sentiam dores. E os espíritos novamente voltam a responder com o magnetismo. Na maioria dos casos, é o magnetismo que os envolve. Era para a gente ver o quê? Espera aí, como assim? Quer dizer que a pessoa cai, se machuca, não sente dor, porque existe um magnetismo. Antes dele perguntar, os espíritos continuam e dizem: o magnetismo atua no sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Essa frase é literal, é deste jeito que está lá escrito. O magnetismo atua no sistema nervoso do mesmo jeito que certas substâncias. Vamos voltar para a pergunta número 1. Eu quero ser inteligente. Se eu quero ser inteligente, deixa eu pensar o que quer dizer isto. Calma, Jacó. Problema no sistema nervoso. A pessoa teve uma convulsão, caiu, se machucou, não sentiu dor, porque o magnetismo atuou onde? No sistema nervoso. Espera lá, se o magnetismo atua no sistema nervoso, significa dizer que eu tenho possibilidades de tratar pessoas através de uma ação que lhe atinja o sistema nervoso. No caso específico da pergunta, era sobre não sentir dor. Mas eu posso fazer uma extrapolação. Será que isso é só para dor ou tem mais alguma coisa? E aí a gente põe a mão assim na cabeça e diz: tem. Tem Parkinson, tem Alzheimer, tem escleroses, que são enfermidades do sistema nervoso, pior, até então, sem cura. Será que eu não poderia encontrar um meio de acessar o sistema nervoso dessas pessoas e reverter esse mal, ou num primeiro momento, pelo menos estacionar o avanço? Era uma pergunta apenas inteligente. Não era nenhuma pergunta mirabolante, era algo que viria na nossa cabeça naturalmente. Então ele está dizendo que a pessoa caiu, machucou, não sentiu dor, isto era comum, e na maioria das vezes não passava de um efeito do magnetismo, que atua no sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Mas espera aí, uma pessoa que tem uma alteração no seu sistema nervoso, eu não posso induzir um magnético com características de determinadas substâncias e reverter o processo? Posso. Para isso eu tenho que começar a pesquisar, investigar, estudar, experimentar. Obviamente vou errar, vou ter pouco sucesso no início, vai dar um trabalho, vão me chamar de maluco, até que um dia tem alguém que estava com Alzheimer e não tem mais. Aí vão dizer: não, isso foi um milagre, não foi você. Sim, não fui eu. E quem foi? Quem foi que já conseguiu? Uma pessoa com esclerose lateral amiotrófica, doença degenerativa, progressiva, irreversível e letal. Será que a gente não pode mesmo parar uma esclerose lateral amiotrófica? Pode. Vai dar trabalho, óbvio que vai dar trabalho, porque nem a medicina até hoje não conseguiu parar, mesmo usando várias especialidades médicas de forma simultânea para poder tentar deter o mal. Mas em magnetismo já conseguimos. Tem 2 casos muito curiosos. Um de um homem que já não andava e já não tinha mais força nos braços. E ele voltou a andar de muletas. Para quem não andava de jeito nenhum e nem tinha força nos braços, conseguir segurar o corpo numa muleta e andar. A medicina nunca conseguiu isso, porque era portador de esclerose lateral amiotrófica, com um agravante,
de origem bulbar. E o que tem o agravante de origem bulbar? O prognóstico de quem tem esclerose lateral amiotrófica de origem bulbar tem um prognóstico de, no máximo, 1 ano e meio de vida. E, de repente, a pessoa regrediu o avanço da doença e já extrapolou em muito o prognóstico de morte. E aí? O que foi que aconteceu? Atuou-se pelo magnetismo no sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Quais eram as substâncias? Não sabemos, mas sabemos como foi que o magnetismo atuou. E aí a gente prefere ficar, mas esse assunto não é muito interessante. Não é porque você não tem na sua casa uma pessoa com esse problema. Porque no dia que você tiver um parente seu que você ama, que entrar num processo de Alzheimer, você vai pensar, por que é que ainda não descobriram um meio para frear essa doença? Não descobriram porque a medicina está tentando de todas as maneiras e o magnetismo que deveria estar atuando está, entre aspas, de braços cruzados. E quem é o magnetismo? Somos nós. Não existem magnetizadores formados, isolados em laboratório, fazendo experimentos fechados. Não existe. Existem pessoas que estão tentando estudar, educar-se em magnetismo e estão atendendo pessoas no Brasil e fora do Brasil, de uma maneira quase que totalmente sacrificial, posto que voluntária, e porque só recebe desdém quando deveria muitas vezes receber apoio. E Jesus chega para a gente e faz uma proposta, desculpem o entre aspas, indecente. Jesus chega para nós e diz assim: ide às ovelhas desgarradas de Israel, e dizei, é chegado o reino dos céus. Olha que proposta. Imaginemos que alguns de nós sejamos essas ovelhas desgarradas. Quem é desgarrado não está nem aí para o que você está pensando, concordam? Se você é desgarrado de alguma religião, você acha que qualquer pessoa vai chegar com um discurso de religião e vai mudar a sua cabeça? Mas não vai mesmo. Mas Jesus disse assim: vá lá e diga, é chegado o reino dos céus. A pessoa vai dar uma gargalhada na sua cara, porque você está vindo me dizer que é chegado o reino dos céus. Porque ele não mandou que alguém diga isso e outro venha fazer outra coisa, não. Mandou que a gente fosse e fizesse isso. E logo em seguida, mas coladinho, aí ele faz o agravamento da proposta. Ide e curai. E a gente parece que nunca leu nem nunca ouviu isso. Que, para falar num português bem claro, vá e cure. Olha que desafio. Eu ouvi isso, li, vi que era verdade, que Jesus falou, eu quero seguir a Jesus, vou lá no meu centro espírita e vou dizer, olha, eu vim aqui porque é chegado o reino de Deus. Olha, eu estou falando, eu estou entrando numa casa espírita. E eu vim aqui porque eu vou curar. Diga o que vai acontecer. Vão colocar seu nome na reunião de desobsessão, porque você está perturbado. E você estaria apenas a repetir a proposta de Jesus. Só que a gente diz que segue Jesus, mas quando e onde e de que maneira a gente quer seguir Jesus? E isto, fazendo a pontuação justa, na questão 625 do Livro dos Espíritos, qual é o nosso modelo e guia? Jesus. Portanto, um espírita não pode negar que não conhece a vinculação entre Jesus e o nosso procedimento. Mas Jesus não disse só vá e cure. Ele disse, vá e cure, expulse demônios, limpe leprosos,
contextualizando, na época de Jesus, você sequer podia entrar no vale onde os leprosos estavam. Você não podia nem ir aonde eles estavam. Quanto mais limpá-los, se a gente quisesse tomar literalmente, mas limpar não era no sentido de passar um pano. Limpar era no sentido de curar. Quando alguém dizia limpe um enfermo, ele estava dizendo cure um enfermo. Mas podia ser que alguém não tivesse entendido quando ele disse cure. Então ele colocou esse adendo: limpe os leprosos, depois de mandar expulsar os demônios. Ele acrescenta ainda mais uma coisinha simples: ressuscite os mortos. Lógico que aí nessa hora a gente é filósofo. Não, ele está falando assim, os mortos do campo emotivo. Aí a gente fala até meio tremida a voz. São aqueles mortos dos sentimentos de muito sofrimento. Não sei se aqui no Ceará tem expositores assim, que falam tipo beiço mole, né? Porque Jesus, quando ele olhava para a gente, né? Aí a gente parece que entra num filme e sai da realidade. Porque na realidade é lindo ouvir falar de Jesus dessa maneira. Mas é melhor ainda a gente imaginar Jesus na nossa vida. E aí depois dele fazer essas recomendações básicas, ele fechou com chave de ouro. De graça recebestes, de graça dai. Fechou. Agora imagine isso dentro de uma casa espírita. Eu vou chegar lá, vou dizer que é chegado o reino de Deus, eu vou curar, vou expulsar demônios, vou limpar feridas, vou ressuscitar os mortos e ainda vou fazer tudo isso de graça. Por que é difícil? Um dia, eu falei muito enfaticamente esta passagem do Evangelho, e quando eu terminei, muitas pessoas vieram pedir autógrafo, pedir foto. Eu até entendo, as pessoas querem um autógrafo porque receberam o livro. Nada mais justo que ter um autógrafo e uma dedicatória. Uma foto, nada mais justo do que você chegar perto de um homem bonito e fazer uma foto. Quer dizer, tudo isso eu entendo. Né, Loreni? Pronto. Mas o que é que nós ainda temos? Temos um evangelho para seguir. E aí a gente vai chegar e vai querer fazer isso dentro de uma casa espírita. E aí eu estou lá no fim, enrolado com as pessoas. Quando terminou, eu fui saindo, tinha mais uns 2 grupinhos conversando, e um dos grupos não percebeu que eu vinha chegando. E a pessoa estava dizendo assim: não, isso daí é muita ênfase para o meu gosto. Quem foi que já pensou Jesus dizendo isso de verdade? Eu digo, uau, agora ficou difícil. Porque na hora que a gente vai contestar até o que Jesus disse, então já não tem mais argumento. Então o argumento agora não era que eu não faço o que ele diz. Eu agora já não acredito que ele tenha dito que era para fazer daquele jeito. Porque é muito complicado, realmente eu reconheço. Imagina você ser diretor de uma casa espírita e a gente disser assim, vamos curar umas pessoas agora. Todo mundo vai olhar para você e dizer, vamos o quê? Curar. Como? Não, a gente vai curar. Mas a gente não pode garantir cura para ninguém. Não estou garantindo cura para ninguém. Eu estou dizendo que eu vou curar. Mas você não acha que você é muito petulante? Não, eu estou fazendo o que Jesus disse que era para eu fazer. Se tem alguém petulante aqui, foi ele. Ele disse que eu podia curar. Mas a gente não tem coragem de dizer que vai curar ninguém. Não temos. E por que não temos? Porque não entendemos, não estudamos, não consideramos, não acreditamos. Recentemente eu estava num evento e um amigo meu falando, ele disse assim, nós somos espíritas de mentira. Porque se você é espírita, você sabe que existe espírito. Se você é espírita, você sabe que você é um espírito.
Se você é espírita, portanto, você não pode ter medo de espírito. E o público riu. Porque a gente diz que acredita, mas de preferência não apareça. Né? De preferência você fica do lado de lá. Minha mulher diz que me ama e eu acredito. Ela diz que me ama muito, mas no dia que eu morrer, que eu posso ficar do lado de lá. Eu disse, mas no dia que eu morrer, pode ter certeza, quando você estiver num sono bem profundo, eu vou me deitar do seu lado e vou dar um cheiro no cangote. Aí disse, não faça isso, pelo amor de Deus, que eu desencarno. Eu digo, então pronto, aí você já vem quando eu estou. Porque nós somos inconsistentes conosco mesmos. Nós temos medo do espírito, nós temos medo de morrer, nós temos medo de tudo aquilo que a gente diz que é natural. Eu tenho uma filha de 10 anos que ela me diz assim, pai, o senhor viaja demais de avião, não é? Eu digo, ainda bem, porque se fosse de carro era pior, né? Ela disse, não pai, mas deixa eu perguntar uma coisa. O senhor não tem medo do avião cair e o senhor morrer? Eu disse, não. Mas pai, se o avião cair e o senhor morrer, o que vai ser de mim? Eu digo, vai continuar você sendo a mesma coisa. Eu aqui não vou estar aqui. Mas pai, então é melhor o senhor não viajar mais. Eu digo, tá russo. Como é que eu não vou viajar mais? Imagine se eu não viajo de avião, aí um avião vem cair em cima da nossa casa e eu morro de uma pancada de um avião. Não é muito pior? Ela disse, pai, também o senhor vai dizer umas coisas que não dá nem para a gente pensar. Eu digo, pois é. Pai, é porque cada vez que eu ouço uma notícia de que caiu um avião, eu digo, pai, na hora que você ouvir uma notícia de que caiu um avião, diga, muito obrigado, meu Deus, que meu pai continua vivo. Pronto. Tá bom, eu vou pensar assim. E o senhor pensa em vovó? Minha mãe já desencarnou. Eu digo, penso. E quando o senhor está doente e pede ajuda a ela, eu digo, de jeito nenhum. Por que o senhor não acredita nela? Eu disse, não, exatamente, é porque eu acredito muito. E ela disse, eu não entendi, pai. Eu digo, olha, a minha mãe me ama muito, pelo menos ela saiu daqui dizendo isso, e eu acredito que ela me ama. Se eu disser, mamãe, eu estou mal, ajude aqui, ela vai me levar para lá. Então eu não quero a ajuda dela. Para que eu quero a ajuda da minha mãe? Deixa eu aqui mesmo. Aí a minha filha foi e riu e disse, pai, eu nunca tinha pensado nisso. Eu digo, besteira, meu amor, a maioria dos espíritas nunca pensaram. Quando estão desesperados, pede ajuda aos espíritos amigos. Os amigos vão querer que você vá embora, criatura. Não faça uma desgraça dessa, porque dá errado. Brincadeirinhas à parte, nós temos uma religião muito séria, muito grave, com consequências muito profundas. E não são consequências só para a próxima vida, não. A nossa próxima vida é esta. Não vai ter próxima enquanto não resolvermos esta. Mas de repente a gente fica pensando numa outra vida. Primeira coisa, será que você vai acreditar que você tem grandes possibilidades de nascer no Brasil, no Ceará, na família que você tem ou na família que você quer, e ainda por cima espírita? Estatisticamente a sua probabilidade é maior de nascer em algum país muçulmano. E você ter, se for mulher, vestir aqueles véus, e os homens cheios de besteira no Brasil, que quando faz um sinal da cruz assim meio escondidinho, como eu vi no avião hoje, na hora do avião levantar voo, tinha um moço que estava lendo aí, lá, ele baixou a cabeça e foi assim, para ninguém ver. Aí você vem lá num país muçulmano, das 6 horas da tarde, você tem que colocar a testa no chão e ficar lá de 4. Pensa aí, você pensa, meu Deus do céu, eu acho que eu já fui outra coisa. E essa outra coisa não chega, que era a doutrina espírita. Aí a gente tem uma doutrina espírita que traz no seu bojo uma ciência maravilhosa como o magnetismo. E o que a gente tem feito? Quase nada. Ah, mas eu queria um passe para tirar uma dor de cabeça. Nossa, isso é muito pouco. Para tirar uma dor de cabeça comum, tome um melhoral da vida qualquer. Se não é melhoral, é paracetamol, é qualquer coisa. Queira um magnetismo para mudar a sua vida, para tirar um problema grave. Pense grande. Mas a gente só pensa miudinho. Ai, meu Deus do céu, se eu pudesse,
eu vou tomar aquela água dali, tomara que quando ela passe aqui, aí tire todas as minhas doenças. Sim, você não vai fazer nada, você vai só tomar a aguinha e ela vai ser milagrosa na sua vida, é só isso que você quer. E o que você vai dar em troca para a vida? Eu nem pensei nisso. Pois pense. Pense, porque na vida não tem nada de graça, nada. Não é necessariamente pago com dinheiro, mas nada é de graça. Tudo pede teu esforço, tudo pede a tua atenção, tudo pede o teu comprometimento. Eu queria que você colocasse meu nome lá no Centro Espírita, porque lá tem magnetismo, aí de lá eles me ajudam e eu vou ficar curado. E o que é que você vai ficar fazendo na hora da vibração em você? Essa é a hora que eu não abro mão, é a hora que eu estou no bar tomando uma. Ou seja, você vai acreditar que os espíritos não têm o que fazer. Aí vão lá no Centro Espírita, as pessoas que estão lá rezando, se comportaram melhor para fazer o melhor, para ir procurar você num bar, para a cachaça não dar ressaca no outro dia. Você está brincando com coisa séria. Não, mas é porque meu marido, ele não pode nem saber que o nome dele está aqui nas orações, pois ele nem vai saber, nem vai estar nas orações. Ele que se cuide, ele é adulto, já tem mais de 18 anos, então ele que se vire. Mas isso é falta de caridade? Não, isso é falta de respeito dele e seu que está pedindo. Porque isso é bom senso, é lógica. Você está muito doente, tá, mas você diz que não vai ao médico, não. E aí como é que fica? Eu vou mandar minha mãe ir ao médico por mim, resolve? Claro que não. Mas por que a gente acha que as forças magnéticas, as forças do mundo espiritual, as forças do bem vão atuar através de substituição? Mas eu não tenho tempo de jeito nenhum. A gente viu aí o nosso presidente, né? Não estava com tempo para coisa nenhuma, deram um tranco lá por dentro que já teve que fazer uma cirurgia hoje. Agora diga que não tem tempo para ir fazer a cirurgia. Se não tiver, morre. Mas por que numa cirurgia física a gente vai, mas quando precisa de um envolvimento psíquico, espiritual e moral, a gente foge? Porque nós somos condescendentes conosco mesmos. Nós deveríamos nos cobrar posicionamentos. Você é filho de Deus, você quer ser abençoado por Ele? Quero, sou, muito bem. E o que é que você tem feito? Eu queria parar de fumar. Muito bem, então pare. Mas não é fácil. Mas você não quer? Quero. Se você quer, pare. Não, mas eu quero, mas você não entende. É porque é um negócio que... Pois é, não é isso que você quer parar? Então pare. Mas não é fácil. Eu não estou perguntando se é fácil ou se é difícil. Você quer parar? Pare. Porque só vai fazer bem para uma pessoa, em primeiro plano, você. E se você não parar, só vai fazer mal em primeiro plano a uma pessoa, a você. Eu já estou com uma tosse que eu tenho até vergonha de tossir na frente dos outros. E você não quer parar ainda assim? Eu quero. Então por que você não para? Porque se você quiser parar, é simplesmente você não colocar mais o cigarro nem na boca, nem nos dedos. Nem comprar. Mas eu não aguento. Bom, então aguente as consequências. Eu não vou ficar agora junto com você para cada vez que você pegar um cigarro, eu agredir você, tomar e joga fora. Você vai ter que ter essa consciência. Magneticamente, a gente pode atuar praticamente em tudo. Um dia uma pessoa me perguntou assim, uma magnetizadora: Jacó, pelo que você fala, o magnetismo cura tudo. Cura? Eu disse, a resposta é a seguinte: o magnetismo cura tudo, mas os magnetizadores ainda não curam tudo. Ele disse, você escapou da resposta. Eu disse, não. A sua pergunta básica foi essa. Eu dei a segunda para que você não levasse tudo ao pé da letra. Ele disse, mas você acha que se um dia tiver um magnetizador com bastante conhecimento, ele cura tudo? Eu disse, cura. Então você quer me dizer que, por exemplo, se um dia uma pessoa perder um braço, um magnetizador pode fazer um outro braço?
Eu disse: pode. Ela disse: você é ridículo. Eu digo: então raciocine comigo. Quando você nasceu para esse seu corpo, você tinha olhos, você tinha braços, você tinha pernas, você sequer respirava. Não, mas aí não vale. Não, mãe, siga meu raciocínio. Você não era coisa nenhuma. Eu posso dizer que você era um zoidinho doido, que parecia um alevino de rã, que saiu no meio de milhões, feito um doido, correndo, aí pegou um ovo, e estava milhões ali ao redor do ovo, todo mundo querendo entrar. Aí de repente entrou você, e você nem sabia que você ia existir, você já estava entrando ali no ovo. No primeiro momento, ninguém nem percebeu que você estava lá dentro. Ninguém percebeu. Mas um belo dia, ainda sem ninguém perceber, começou a surgir uma bolinha preta. E começou um negócio a ficar batendo lá dentro. E como é que pode? Aquilo ali era aquele espermatozoide que entrou, e lá dentro ele se partiu em 2, que se partiu em 4, que se partiu em 8, que se partiu em 16, 32, e saiu se partindo, e um belo dia aquele bolinha preta virou 2 e que viraram olhos, e aquele negócio que estava batendo feito um relógio louco, virou seu coração, e uns negócios que pareciam umas cobrinhas, parecia até um lagarto, viraram suas mãos, depois seus braços, suas pernas, seus pés, e você não tinha nada disso. Não, Jacó, mas você também agora você exagerou. Eu disse: não, eu estou lhe dizendo que se você não era nada e agora você é tudo, então existe um princípio que pode restabelecer o tudo. Você concorda comigo? Não, não concordo não. Eu digo: então vou lhe dar um outro exemplo. Você já viu alguma lagartixa? Mas claro. E você já viu alguma lagartixa que alguém de maldade joga uma pedra e corta o rabo da lagartixa? Sim. Pois é. E depois de um certo tempo, o que acontece com a lagartixa? Ela tem cauda de novo. Então você quer me dizer que Deus gosta mais de lagartixa do que de gente? Ele disse: Jacó, você é ridículo mesmo. Eu digo: pois é. O problema é que a lagartixa não perdeu o seu modelo. E nós perdemos. Mas não é perdeu porque jogou fora, a gente perdeu porque arquivou. Alguém, de alguma forma, de algum jeito, vai poder reconstituir isso um dia. E o móvel disso é o magnetismo. Só o magnetismo poderá restabelecer de novo isto. Então você quer me dizer que uma pessoa que ficou paraplégica, tetraplégica, pode um dia voltar? Pode. Mas já tem quem fez? Não tem ainda. Mas já tem gente estudando isso com magnetismo. Já tem gente que é tetraplégica e já sente coceira e ardor nos membros inferiores. Ah, mas isso é muito pouco. É muito pouco? Mas a medicina não consegue isso de jeito nenhum. E já se consegue. E a pessoa de repente começa a mexer o dedão do pé. Ah, mas é muito pouco? Sim, é pouquíssimo, reconheço. Mas é sinal de que se está chegando lá. E vai chegar um dia que se vai chegar lá com muita segurança. Isso é o magnetismo, que ele está aberto para nós em tudo, incluindo na saúde. Eu me entusiasmei tanto com esse tema, da forma como eu coloquei, que eu tinha algumas citações aqui, algumas lâminas com frases, mas que eu terminei optando por nem tratá-las. Porque eu me senti tão em casa, pela forma como eu cheguei aqui, as pessoas que me receberam lá embaixo, alguns amigos que eu já vi aqui, me deixaram tão à vontade que eu disse: eu vou fazer um bate-papo. Eu vou falar de como eu vejo doutrina espírita, Deus, inteligência, magnetismo e saúde, ou curas. E é tudo isto e é muito mais. Mas o muito mais não interessa se nós não percebermos que passa tudo por isto. Nós precisamos um dia ter um amor, sim, inteligente. Um amor que não tem ciúme, um amor que não se ofende, um amor que suporta que a mulher corte o cabelo do jeito que quiser, pinte na cor que quiser.
Um amor que aceita o homem cortar aqueles cabelos pelados de um lado, subindo para o outro, cortado, triscado do outro, e você olhar para aquilo e dizer que coisa linda, né? Isso é que é um amor seguro, porque eu olho para um troço daquele e me dá um mal-estar, com todo o respeito, né? Eu digo, meu Deus do céu, como é que alguém fez isso na própria cabeça? Porque não é nada dos outros, porque nada dos outros, pelo menos você vai olhar, mas o negócio é na sua, né? O amor precisa ser inteligente para ele poder vencer tudo isso, porque se nós tivermos apenas o amor paixão, ou aquilo que a gente diz, o amor que renuncia a tudo, mas o que você entende por renunciar e o que você chama de tudo? Você renuncia a tudo pelo seu marido, pelo seu noivo, pelo seu namorado, mas chegue ele com uma manchinha de batom aqui, que você vai ver o que é que vai acontecer. E afinal de contas, o que é uma manchinha de batom? Coisa nenhuma. Não é nada. Não arranca pedaço, não machuca, não... E ainda, talvez a pessoa ainda tenha ficado alegre por uns instantes. O que mal tem nisso, né? Nosso amor não aguenta um negócio desse, porque não é um amor inteligente. Parece que eu estou só de brincadeira, mas é sério. A gente não tem um amor inteligente. Nosso amor é doente, é ciumento demais, é possessivo demais, e a gente quer que isso seja o sentimento que nos vai levar para Deus. Não, é o contrário. Pega os teus sentimentos, refina-o na tua razão, coloca ele não somente dentro do coração, coloca ele dentro de ti. Ama, mas ama de forma aberta. Ama sem esperar que o outro te ame. Ama fazendo com que o outro perceba que a vida é boa pelo teu amor, e não pelo que ele vai ter que devolver a você por conta disso. Isso é amor inteligente. Não é aquele amor que diz, eu sofro a vida toda por aquele desgraçado. Isso não é amor inteligente, isso é sofrimento procurado. O amor inteligente é esse, meu amorzinho, vem cá, você sabe que eu te amo, mas se você continuar desse jeito, você sabe que você vai ter que procurar outra ou outro, porque eu estou fora. Duvido você me deixar. Não vou lhe deixar não, vou botar você de casa para fora. Porque, olha, homem é o bicho mais besta do mundo, as mulheres que não percebem. E quanto mais ele é machão e durão, mais ele é tonto. Podem me acreditar, está falando aqui um homem que sabe do negócio. No dia que a mulher quer, ela tem um amor inteligente, ela faz o que quiser, e o que não quiser ela faz também. Uma coisa que você acha que é impossível, quer ver uma coisa que é quase impossível? É o marido, depois de 10 anos de casado, chegar aqui num ambiente como esse, olhar para a mulher e dizer, eu te amo, mas olhando nos olhos, eu te amo. Ele não diz. Agora, se a mulher for inteligente, ele diz. Daqui a pouco vocês treinem isso, para ver quem é que é o mais inteligente dos dois, porque o homem que não disser é burro, é tonto. E a mulher que não fizer ele dizer, ela está em defasagem. A mulher tem que começar a cobrar do homem e ele dizer, eu te amo. Você pode dizer sozinho aqui, mas eu quero que minhas amigas vejam. Diga. Se ele for inteligente, ele diz. E se a mulher for inteligente, faz ele dizer. Porque dizer eu te amo, eu abraçar, eu te pegar na mão, tudo isso é ato magnético. O magnetismo não é só você estar numa cabine de passes e curar, mas o magnetismo é você olhar, é deixar as pessoas mudar o status dos seres humanos, de invisíveis para visíveis. A gente precisa ver de novo as pessoas. Mas se lá vem aquela pessoa, aí a gente vira a cara para tornar a pessoa invisível. Vamos, já que você viu, fale. Não, mas ela não vai responder, problema dela, não é teu. Isso é um amor inteligente. É o amor que não leva a mágoa para casa, que não fica com o não perdão como fonte de doença. Isso é o amor inteligente. O amor inteligente não é aquele apenas que se agarra no escurinho do cinema. O amor inteligente é um amor magnético.
é o amor que Deus espera que nós desenvolvamos. E nós estamos encarnados para isso, para nos amarmos. Como? Do jeito que você gostaria que Ele te amasse. Como? Ame a você mesmo. Como? Se você não sabe como se amar, então você precisa voltar de novo. Porque a gente tem que se amar. E o ato de auto-amor é um ato magnético também, onde você renova as suas energias, as suas potências, e você daqui a pouco está curando sem nem ao menos saber. Fechando, lá na nossa instituição, no Leão, Lar Espírita Alvorada Nova, muita gente vai a Natal e por algum motivo querem receber passes comigo, só que não tem condições, porque são muitas pessoas e eu tenho outras atividades todas as quartas-feiras e nem sempre eu tenho o tempo do mundo para atender todo mundo. Mas às vezes quando chega uma pessoa, Jacó, mas eu queria tanto um passe seu. Eu disse, você aceita se eu der um passe bem legal? Você absorve as melhores energias possíveis? Aceito. Então deixa eu lhe dar um abraço. E eu dou um abraço. Mas não dou um abracinho não, eu dou o abraço. É uma troca energética fantástica. Quantas pessoas mudam radicalmente seu humor quando alguém sorri para ela? Quando alguém lhe dá um abraço, quando alguém diz assim, em vez de dizer oi, diz assim, oi, tudo bom? A gente toma até um susto, o que foi que houve? Não houve nada, eu só queria saber, está tudo bem? Mas se não tiver, eu estou torcendo para que esteja. Você sai dali renovado, você diz, meu Deus, mas o que foi isso? Nossa, hoje eu me encontrei com uma pessoa, ela me disse, tudo bem? E eu nem estava bem, mas você acredita que eu fiquei bem? Porque é magnético. O magnetismo é algo muito maior e que está disponível a todos nós. Se você tem problemas, magnetize-se. Como? Pense melhor, haja melhor, reaja de forma equilibrada. Dê um seu sorriso quando alguém lhe xingar. Eu às vezes faço isso em supermercado. Supermercado lotado, os caixas no final do expediente estão tudo de cara amarrada. Tem menos de Natal, aqui eu não sei. E eu entro na fila e eu fico olhando, olho e já vou vibrando. Você vai sorrir para mim. E aí eu fico ali. Quando ela olha, eu baixo a cabeça. Porque incomoda, a pessoa percebe que tem alguém olhando. Aí depois eu vou, levanto direitinho e está lá ela. Pode empurrar para cá, pessoal. Daqui a pouco ela olha e eu... Até que chega a minha vez. Chega a minha vez, pois não, pode botar as compras. Eu disse, boa noite, tudo bom? Tudo. Eu digo, diga assim, boa noite. Por quê? Porque eu estou lhe desejando boa noite, eu queria que você desejasse para mim também uma boa noite. Mas a noite não está boa, mas eu desejo uma boa noite. Deseje isso para mim, ou você quer que a minha noite seja ruim? Não, não é isso. Eu digo, então boa noite para você. Tá bom, boa noite. Parece que esse cara é doido. O senhor poderia passar aqui as mercadorias, você quer que eu passe primeiro os molhados ou os secos? Tanto faz. Eu digo, tá bom, se é tanto faz, você prefere qual? E aí eu vou provocando. Quando dá no fim, ela está rindo. O senhor é tão engraçado. Eu digo, ah, que bom, então sua noite hoje vai ser boa. Só que eu depois vou conferir. Deixo passar ali uma semana, eu volto. Aí eu fico olhando onde é que ela está. Está ali. Eu entro na fila. Aí eu entro bem sério. Quando chega a minha vez, boa noite. Ah, é o senhor? Sou. Mas o senhor está tão diferente hoje. Eu disse, pois é, você não me deu um boa noite ainda. Eu disse, ah, boa noite. Eu digo, agora. Você virou a pessoa com nada. Absolutamente nada. Isso é magnetismo. Porque você interagiu, chamou a pessoa para um outro padrão, para um outro nível. E isso é um passe, isso é uma bênção. Isso é Deus, isso é a gente chegar e dizer, é chegado o reino dos céus e eu vim para te curar. Estás curada. Boa noite, tudo de bom para todos nós.